Olá, meninos e meninas do sexto ano. Eu sou o professor Juliano, estamos aqui no Cadê Meu Ponto? Bem, essa semana nós vamos começar o nosso PET volume 5. Então, nem houve muito tempo de transição entre o PET 4 e o PET 5, não. Já começamos agora. Eu vou chamar essa aula aqui de sexto ano, semana 17. Bem? Ok? Então, imagino que nessa altura do campeonato muitos de vocês estão sem apostila, mas podem ir lá no estudeemcasa.educacau.mg.gov.br, fazer o download para acompanhar a nossa aula aqui, ok? E quem já está com a apostila em mãos, vamos lá. Abram para mim na página 85. Na página 85, nós temos aqui as habilidades necessárias para se fazer as atividades a seguir. Eu vou ler para vocês rapidamente e vou explicar um pouco também. Então eu tenho aqui, vamos lá, formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa. Formular hipóteses é pensar a respeito sobre o que é o texto. Depois temos aqui, identificar o assunto de um texto. Bem claro, né? Você tem que identificar qual que é o assunto, do que fala o texto. Depois temos aí, localizar informações específicas. Então, eu já imagino que vai ter perguntas sobre um texto e você vai retirar deste texto as informações. Depois tem aqui, ó, explorar ambientes virtuais, né? Que é o que a gente faz aqui nas nossas aulas, aqui todos os dias, né? Tanto em inglês quanto nas aulas das outras matérias, tá bom? E aí a gente tem aqui, ó, interessar-se pelo texto lido. Bem, isso não é uma habilidade, mas é ótimo que você se interesse pelo que está escrito. Por quê? Porque é a melhor forma de se aprender, né? É você gostar, você ter interesse. Assim é a melhor maneira de se aprender algo. E eu não falo somente do inglês, eu estou falando de qualquer outra disciplina, tá bom? Dá um tchau para eles. Tchau. Bem, continuando aqui, utilizar-se do presente do indicativo, do verbo to be. Então a gente já viu isso, mesmo quando era em aula presencial, a gente chegou a trabalhar já esse presente do verbo to be, tá bom? Então a gente vai utilizá-lo aqui. E depois tem aqui, utilizar o presente contínuo do verbo to be, né? No caso aqui do present continuous, tá ok? Que tem verbo to be nele. A gente vai ver na atividade que vem a seguir, eu vou explicar um pouco quando a gente chegar lá. Depois, por último, temos aqui, antecipar o sentido global de textos em língua inglesa por inferências. Ou seja, antecipar parece muito com a primeira habilidade lá, que é formular hipóteses. Tá? Antecipar, formular hipótese. E antecipar é você prever, você antecipar, você pensar antecipadamente o que vai acontecer. Vamos começar agora com o texto. O texto ele está na página 86 e é um texto retirado lá da ONU, né? Da World Health Organization, WHO, que é a Organização Mundial de Saúde, que é um dos órgãos que pertencem à ONU. Bem, nesse World Health Organization, WHO, né, tem aqui uma mensagem, né, 4 imagens aí de pessoas aí, né, e os textos logo acima. Eu vou ler essa mensagem para vocês em inglês, vou deixar a tradução a cargo de vocês que estão aí em casa. Então vai estar escrito assim: Thanks Health Heroes for working 24/7 to keep us safe from COVID-19. Né? Então, tá falando aí de saúde, né? Então eu já posso antecipar aqui que é algo que remete à saúde. E principalmente esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, né? De pandemia, né? De um vírus aí chamado Covid-19, né? Que causa aí, pode causar até a morte, né? Das pessoas que estão contaminadas. Bem,
Primeira imagem aí está escrito o seguinte: Scientists are working 24/7 to find treatments and vaccines for coronavirus. Let's support our heroes. Esse 24/7 eu imagino que sejam 24 horas por dia, / 7 dias na semana, né? Eu acho que seria isso. Depois a segunda imagem aí do homem de turbante e óculos está assim: Lab technicians are working 24/7 to test us for coronavirus. Let's support our heroes. Depois temos aqui nurses are working 24/7 to protect and heal us from coronavirus. Let's support our heroes. E por fim, doctors are working 24/7 protect and heal us from coronavirus. Let's support our heroes. Heroes, essa palavra parece até com português, né? O que é heroes? Né? Bem, na número 1, ainda nessa página, temos aí, a partir da análise dos elementos verbais e não verbais dessa ilustração, podemos concluir que se trata de quê? Bem, lembra lá de antecipar a finalidade do texto? Então trata-se de quê? Respondam para mim. Marquem aí a opção correta. Partimos para a próxima página. É a página de número 87. E tem uma pergunta lá no topo da página que é: qual o nome da página que fez esta postagem? Então vocês vão achar isso lá no texto, lá nas letras menores, lá, né, de onde foi retirado este texto. Né, de qual página? Página de internet, não é isso? Depois nós temos aqui o que significa WHO, World Health Organization, em português. No início desse vídeo eu falei, mas não traduzi. Então façam para mim aí a tradução, tá ok? Mas eu falei mais ou menos sobre o que é. Número 4. Relacione as duas colunas. Eu tenho aí 3 números. 1, cientistas. 2, técnicos. E 3, médicos e enfermeiros, tá? Ou seja, tem as traduções aí daquelas frases que estão lá no texto, aí mais ou menos traduzido, interpretado para vocês, e vocês vão marcar para mim se isso é relacionado ao cientista, aos técnicos de laboratório ou aos médicos e enfermeiros, tá bom? E na 5, aí a gente entra naquela parte lá do verbo to be, que estava lá nas habilidades. A número 5 está escrito assim no enunciado: volte novamente à ilustração. Cada 4 apresenta sentenças com are working. Isso significa que essas sentenças estão em qual tempo verbal em inglês? Então nós temos aqui em negrito a expressão, na verdade, uma locução verbal que é are working. Bem, eu tenho o verbo to be aí, o are. E aí depois eu tenho um outro verbo que é o verbo work com uma terminação com ing, working. Então, are working. Que tempo verbal é esse? Nós já vimos aí o simple present do verbo to be, né? Já vimos o simple present normal. E aí a gente tem também o present continuous, que é esse que dá continuidade nas ações. Elas estão acontecendo neste momento, agora. Bem, qual que é o tempo verbal em inglês aí? Escreva para mim o tempo verbal em inglês também, tá? Então, presente é present, tá bom? E aí, qual que é o present que está aí? Bem, essa semana, né, a gente já fez uma aula, que eu fiz uma revisão, né? A gente corrigiu os exercícios da etapa anterior e essa outra aula aqui vai ser para fazer atividades desta apostila aqui, tá bom? Tirem uma foto quando terminarem, mandem para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail pessoal e a gente conversa no nosso grupo, ok? Dá uma curtida aí, comenta no canal, se inscreva e a gente se vê na próxima, tá ok? Bye, bye! Bye, bye!